A inteligência artificial, que parecia ser a revolução mais limpa e digital da história, se revelou como a maior consumidora de recursos físicos que o mundo já viu. E o mundo não estava preparado. Deixa eu mostrar o tamanho do nosso problema. O cobre é um dos metais mais críticos de toda essa revolução. Ele está em absolutamente tudo que envolve eletricidade. E a revolução da IA é fundamentalmente uma revolução elétrica. Cada data center de grande escala usa entre 20 e 40 toneladas de cobre. Só nos Estados Unidos estão sendo planejados centenas de novos data centers nos próximos anos. Aí você soma a isso a eletrificação da frota de veículos. Cada carro elétrico usa até 4 vezes mais cobre do que um carro a combustão. Aí você soma a expansão das redes elétricas para suportar toda essa nova demanda. Aí você soma os painéis solares, as turbinas eólicas. A demanda por cobre deve crescer 35 a 40% até 2030. Só que a oferta cresce 3% ao ano. Hoje, o mundo já vive uma situação de déficit. A demanda anual vai ser maior do que a oferta anual de cobre no mundo. E isso só vai piorar. Uma mina de cobre leva entre 10 e 20 anos para ser desenvolvida. Você não resolve esse problema da noite pro dia. O déficit chegou e vai piorar. E não à toa, o preço do cobre está na máxima histórica e subiu 32% nos últimos 12 meses. O estanho é outro exemplo que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é absolutamente crítico. Cada chip semicondutor do mundo usa estanho na solda. Cada placa de circuito, cada componente eletrônico, sem estanho não existe chip e sem chip não tem IA. E o principal fornecedor de estanho do mundo é Myanmar, que é um país em plena guerra civil desde 2021. E alternativas ocidentais não existem praticamente. Adivinha o que aconteceu com o preço? Bom, nos últimos 12 meses subiu mais de 71%. O lítio, que é necessário para as baterias que vão armazenar a energia dos painéis solares e alimentar os carros elétricos, tem uma produção concentrada em pouquíssimos países, principalmente Chile, Austrália e China. Então a demanda está explodindo. A capacidade de expansão é muito limitada e o preço subiu mais de 128% nos últimos 12 meses. E o grande problema é que resolver o problema da oferta não é tão simples assim. Isso porque a escassez de minerais ela foi construída ao longo de 30 anos. Enquanto o Ocidente migrava o capital para o Vale do Silício, a China fazia o oposto. Ela investiu mais de 56 bilhões de dólares em mineração em países em desenvolvimento entre 2000 e 2021. E hoje controla o refino de 19 dos 20 minerais estratégicos mais importantes do mundo. Isso daqui não é coincidência. E quando quer, a China usa isso como arma. Em julho de 2023, a China começou a restringir exportações de minerais críticos. E o resultado foi imediato. A Ford fechou uma linha de produção inteira por falta de ímãs de terra rara. O CEO da empresa declarou publicamente que operava de hora em hora no suprimento. Só que existe uma segunda camada, e essa complica qualquer solução de curto prazo. Para reverter essa dependência, você precisa de engenheiros de mineração, você precisa de quem saiba abrir minas, processar minerais, construir refinarias. E esse capital humano também foi embora. Nos Estados Unidos, eles formam cerca de 300 engenheiros de mineração por ano. A China forma mais de 3 mil, 10 vezes mais. E nos Estados Unidos, mais da metade de toda a força de trabalho do setor deve se aposentar até 2029. 221 mil trabalhadores saindo ao mesmo tempo em que quase ninguém entra. Então o que você tem? É isso. Os minerais estão no chão, mas o acesso está nas mãos de quem decidiu que essa era uma arma e o Ocidente não tem mais. Pelo menos não em escala suficiente e não tem pessoas para mudar isso. É uma escassez que se autoalimenta. E não tem solução simples no horizonte. Só que enquanto o mundo debate como resolver a escassez de minerais, a IA está criando um problema novo e igualmente urgente. Só que dessa vez não no subsolo, só que dentro dos próprios chips. Treinar e rodar modelos de inteligência artificial consome quantidades absurdas de memória. Especificamente, um tipo de memória chamado HBM. É a memória que fica dentro das GPUs da NVIDIA, que são o coração de qualquer sistema de IA. E no mundo inteiro, só 2 empresas conseguem fabricar HBM em escala, que é a sul-coreana SK Hynix e a Samsung. E não é à toa que a bolsa sul-coreana teve um desempenho absurdo em 2025. A bolsa da Coreia do Sul fechou 2025 com uma alta de 75,6%. Foi o índice com o melhor desempenho entre todas as principais economias do mundo. E sabe por quê? Porque a SK Hynix e a Samsung juntas representam mais de 1/4 de toda a capitalização de mercado da bolsa da Coreia. E essas 2 empresas estão no epicentro da corrida da IA. Essas empresas sul-coreanas estão se beneficiando porque o mundo inteiro precisa desesperadamente de memória HBM. A NVIDIA até pode fabricar GPUs mais poderosos do mundo, mas sem HBM da SK Hynix ou da Samsung, estas GPUs não funcionam. É um gargalo físico na corrida da IA. Os números do que está acontecendo com essas empresas são simplesmente impossíveis de ignorar.
E de acordo com as projeções do Morgan Stanley, SK Hynix e Samsung estão a caminho de se tornar as empresas mais lucrativas do mundo até 2027. Não as mais lucrativas da Coreia do Sul, as mais lucrativas do planeta. Em 2027, a estimativa é que a Samsung gere 226 bilhões de dólares em lucro operacional e a SK Hynix 161. Juntas, 390 bilhões de dólares em lucro operacional no único ano. Você tem uma referência? A Apple e o Google, duas empresas americanas das mais lucrativas do mundo, cada uma valendo mais de 3 trilhões de dólares, geraram juntas 263 bilhões de dólares em lucro operacional em 2025. Ou seja, duas empresas sul-coreanas de chips que juntas valem cerca de 1,2 trilhão de dólares estão projetadas para ser 48% mais lucrativas do que Apple e Google juntas, que valem 7 trilhões. Isso daqui não é normal. É o mercado dizendo: a memória que a IA precisa é tão escassa, tão difícil de produzir, tão impossível de substituir, que quem consegue fazer isso vai capturar uma quantidade absurda de valor. É o equivalente moderno de controlar os poços de petróleo no século XX. Só que tem dois materiais que merecem mais do que uma menção rápida nessa história. Dois que eu já citei e que precisam ser entendidos em profundidade, porque é neles que o desequilíbrio entre oferta e demanda está mais avançado, mais técnico e mais longe de qualquer solução. E o primeiro deles são as terras raras, o segundo é a prata. Para entender o que está acontecendo com eles, você precisa entender primeiro como que a China passou as últimas 4 décadas construindo silenciosamente o maior monopólio estratégico da história moderna. O Deng Xiaoping, é um líder chinês que transformou a China numa potência econômica, disse uma frase em 1992 que na época pareceu obscura, incompreensível até. Ele disse assim: o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Hoje, todo mundo entende. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos com nomes que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Neodímio, praseodímio, disprósio, térbio, lantânio. Eles não são necessariamente raros em termos de quantidade na crosta terrestre. O que torna raros é a dificuldade de encontrar eles em concentrações economicamente viáveis para extração e principalmente a dificuldade absurda de processar eles e refiná-los. Refinar terras raras é um processo extremamente complexo, é extremamente poluente e que requer décadas de expertise técnica para dominar. E a China passou 4 décadas dominando exatamente isso. Enquanto o Ocidente terceirizava a mineração para países com mão de obra barata, a China não estava só minerando, ela estava aprendendo, construindo expertise, desenvolvendo processos de refino cada vez mais eficientes, treinando engenheiros, construindo infraestrutura. O resultado é que hoje a China controla aproximadamente 60% da mineração de terras raras do mundo, mas ela controla mais de 85% do refino global. Pensa nisso. Mesmo que você encontre terras raras em outro país, e você encontra no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, você quase certamente vai precisar mandar esse material para a China para processar. É como você ter petróleo, mas não ter a refinaria. E terras raras estão em absolutamente tudo que define o mundo moderno. Os ímãs de neodímio que estão nos motores de carros elétricos, sem eles o motor não funciona. Os componentes que estão em cada smartphone do mundo, os sistemas de guiamento de mísseis e drones militares, os geradores das turbinas eólicas, as telas de computadores e televisões, os lasers industriais, os catalisadores de refinarias de petróleo e agora, de uma forma crescente, os componentes dos data centers que rodam a inteligência artificial também. Sem as terras raras, não tem transição energética, não existe defesa moderna, não existe inteligência artificial em escala e 85% do processamento global está nas mãos de um único país, que é exatamente o rival estratégico dos Estados Unidos. Em dezembro de 2024, depois que os americanos restringiram exportações de chips avançados para a China, Pequim respondeu com um movimento que poucos esperavam. A China anunciou restrições às exportações de galho, germânio e antimônio para os Estados Unidos. Galho e germânio são materiais essenciais para semicondutores avançados. Antimônio é usado em sistemas de visão noturna militares e em baterias. E a mensagem era muito clara. Você bloqueia a gente nos chips, a gente bloqueia vocês nos materiais que vocês precisam para fazer os chips. E em 2025, a China foi ainda mais longe. Ela impôs restrições de exportações sobre mais de 20 minerais críticos, incluindo o tungstênio, telúrio, bismuto e índio, que são materiais usados
usados em eletrônicos, painéis solares e equipamentos militares. O Deng Xiaoping, então, tinha razão. 40 anos depois, o mundo finalmente entendeu o que ele quis dizer. O Brasil, nesse contexto, está numa posição que a maioria dos brasileiros simplesmente não percebe. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil tem as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, estimadas em 21 milhões de toneladas. A gente só fica atrás da China, que tem 44 milhões. Só que a história fica ainda mais interessante, porque em 2025, o governo americano lançou um programa chamado Warp Speed para minerais críticos. É uma referência direta ao programa que acelerou o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 num tempo recorde. O objetivo é criar cadeias de suprimento alternativas à China para os materiais mais estratégicos do planeta. E o Brasil está sendo cortejado ativamente nesse processo, porque a gente é um dos poucos países do mundo com reservas significativas de terra rara, com estabilidade política suficiente para parcerias de longo prazo e com a infraestrutura básica para desenvolver mineração em escala. Só que de todos os metais dessa nova revolução industrial, tem um que está vivendo um momento mais dramático e surpreendente, que é a prata. Eu precisei de alguns minutos para explicar as terras raras porque poucos brasileiros sabem o que são. E a prata todo mundo já conhece. Só que quase ninguém conhece a história do que está acontecendo com ela agora. E essa história começa com uma dissonância que quando você entende, você não consegue mais ignorar. A prata, ela é 8 vezes mais rara do que o ouro acima do solo, levando em conta todo o material que já foi minerado na história humana. Só que o ouro custa 80 vezes mais que a prata. 8 vezes mais rara e 80 vezes mais barata. Como isso é possível? E a resposta está na história monetária. Durante séculos, prata e ouro foram usados como dinheiro. Só que ao longo do século XX, os governos foram progressivamente desmonetizando a prata, retirando ela da circulação, vendendo as reservas, encerrando a cunhagem de moeda de prata e o ouro continuou sendo reserva dos bancos centrais. A prata foi rebaixada a uma simples commodity industrial e como commodity industrial, ela passou décadas sendo ignorada pelo mercado financeiro. O problema é que a prata não é só uma commodity industrial, ela é simultaneamente 3 coisas. E essa combinação única é o que torna o que está acontecendo agora tão extraordinário. Primeiro, ela é um metal monetário, então historicamente é usado como dinheiro e que bancos centrais e países estão começando a reacumular como reserva estratégica. 2, ela é um metal industrial, com propriedades físicas que são únicas, que tornam ela insubstituível em várias aplicações críticas. E agora, ela se tornou um metal estratégico da revolução energética, porque painéis solares usam prata, e usam muita prata. E como eu te mostrei antes, a IA precisa de data center. Só que data centers precisam de energia e muita energia limpa, porque as Big Techs têm metas ambientais agressivas e porque a energia limpa está ficando mais barata que energia fóssil em muitas regiões. A fonte de energia limpa que está crescendo mais rápido no mundo são os painéis solares, e cada painel solar usa prata. A prata é o melhor condutor de eletricidade que existe entre todos os metais. É melhor que o cobre, melhor que o ouro, melhor que qualquer outro elemento. E nos painéis solares modernos, ela é usada nas grades condutoras que capturam a eletricidade gerada pela luz solar e transportam ela para fora do painel. Então você poderia imaginar que com o tempo a indústria encontraria uma forma de usar menos prata por painel, que a tecnologia evoluiria para reduzir o consumo. E o que realmente aconteceu foi o oposto. Os painéis solares mais modernos, as tecnologias chamadas TOPCon e HJT, são mais eficientes que os painéis anteriores, capturam mais energia da mesma quantidade de luz solar, só que para conseguir essa eficiência maior, eles são mais complexos e eles usam mais prata por painel, não menos. É uma ironia brutal, então. Quanto mais eficiente o painel solar, mais prata ele consome. E a demanda está explodindo. Em 2023, a indústria solar consumiu 232 milhões de onças de prata. Em 2024, esse número subiu para mais de 270 milhões de onças e as projeções para 2030 falam em mais de 500 milhões de onças por ano, só para painéis solares. Para colocar em perspectiva, a produção total de prata no mundo inteiro, de todas as minas, de todos os países em 2024, foi de aproximadamente 1 bilhão de onças. A indústria solar sozinha está caminhando para consumir metade de toda a prata produzida no mundo. Aí você soma isso, o uso industrial em eletrônicos, em solda de semicondutores, em equipamentos médicos, em contatos elétricos. Aí você soma isso, a demanda monetária crescente de bancos centrais e investidores. E aí você tem uma equação onde a demanda está crescendo muito mais rápido do que a oferta pode acompanhar. Mas o problema da oferta de prata tem uma característica que torna ela ainda mais grave do que parece. 72% de toda a prata do mundo não vem de
mina de prata. Ela vem como subproduto da mineração de outros metais, principalmente cobre, zinco e chumbo. A prata, ela aparece junto com esses metais, quase como um acidente geológico, e aí isso significa que a produção de prata, ela é fundamentalmente inelástica. Quando o preço do petróleo sobe, as petroleiras abrem novos poços. Quando o preço do milho sobe, os fazendeiros plantam mais milho. Quando o preço da prata sobe, os mineradores de cobre não abrem mais mina de cobre só por causa disso. Eles abrem minas quando o cobre justifica, e a prata vem junto no ritmo que vier. Então você não pode simplesmente produzir mais prata quando a demanda aumenta. A oferta não responde ao preço da mesma forma que em outras commodities. Quando uma demanda inelástica encontra uma oferta inelástica, o resultado é aquilo que a gente chama de gap estrutural. É um desequilíbrio que não se resolve rapidamente e que, quando se manifesta no preço, tende a criar movimentos muito violentos e duradouros também. O mercado de prata está em déficit, ou seja, uma demanda maior do que oferta pelo 5º ano consecutivo. E com isso, o mercado físico de prata está quebrando. Não metaforicamente, literalmente. Existe uma distinção fundamental no mercado de qualquer commodity entre o mercado de papel, que é onde se negociam os contratos futuros, promessas de entrega, e o mercado físico, onde o metal de verdade muda de mãos. Em condições normais, esses dois mercados andam juntos. Quando o mercado inverte, ou seja, quando o preço imediato fica maior que o preço futuro, significa que alguém precisa do metal físico agora, com tanta urgência que está disposto a pagar mais pelo metal imediato do que pelo metal futuro. Essa empresa não quer esperar, não pode esperar. Isso é que se chama backwardation, e é um sinal clássico de escassez física severa. E o mercado de prata em Londres, que é o maior mercado físico de prata do mundo, entrou em backwardation severa. Só que o sinal mais revelador está nas lease rates. Lease rate é a taxa que alguém paga para tomar prata emprestada no mercado físico, como um aluguel, só que de metal. Então, se eu tenho prata num cofre e você precisa dela agora, você me paga uma taxa para usar esse metal por um período, devolvendo depois. E em condições normais, essa taxa fica perto de zero, porque tem prata disponível, não tem urgência, o mercado está equilibrado. A média em 2023 foi de mais 0,04% e a média em 2024 foi de menos 0,18%. Números tão próximos de zero que são irrelevantes, basicamente. Só que hoje, a lease rate está em 4,5%. Isso significa que o mercado está pagando 4,5% ao ano só para ter acesso à prata física emprestada, não para comprar, para alugar. É o equivalente a um mercado imobiliário onde os aluguéis explodiram porque ninguém quer vender, mas todo mundo precisa de um lugar para morar agora. Então, o terceiro indicador, o Silver Swap Rate, que fecha o quadro. O swap rate de um ano mede o seguinte: quanto alguém está disposto a pagar para fazer uma troca. É entregar dinheiro agora, receber prata física agora e daqui a um ano fazer o caminho inverso. Devolver a prata e receber o dinheiro de volta. Em condições normais, esse número fica levemente positivo, porque, como eu disse antes, segurar a prata tem custo. É armazenamento, seguro, capital imobilizado, e quem faz essa troca quer ser compensado. Quando o número fica negativo, a lógica inverteu completamente. Significa que o mercado está pagando para ter acesso ao metal físico agora, abrindo mão de rendimento, pagando do próprio bolso, só para garantir que vai ter prata física disponível quando precisar. Então, traduzindo, os grandes players, que são as indústrias, fundos, governos, estão dispostos a perder dinheiro na operação só para ter certeza de que a prata vai estar lá quando eles precisarem. Não é ganância, é medo de não conseguir o metal quando chega a hora. O mercado não confia que vai ser fácil conseguir prata física daqui a um ano. Os números dos estoques confirmam esse medo, e na COMEX, que é a principal bolsa de futuros de prata dos Estados Unidos, os estoques físicos disponíveis para entrega estão colapsando. De aproximadamente 329 milhões de onças no início de 2025 para menos de 87 milhões de onças hoje. É uma queda de mais de 75% em menos de um ano. Só que o movimento não é só americano, ele é global. Na bolsa de Xangai, a SHFE, que é a principal referência para o mercado físico asiático de prata, os estoques caíram de aproximadamente 35 milhões de onças no início de 2025 para só 20 milhões de onças em janeiro de 2026. Isso aqui é uma redução de 43% em menos de 12 meses. Pensa então no que isso significa. A bolsa de Xangai está no coração do maior produtor e consumidor de prata do mundo. E mesmo lá, os estoques estão no menor nível em uma década. O mesmo movimento em Nova York e em Xangai simultaneamente. Isso daqui não é coincidência. É o sinal mais claro possível de que a escassez é estrutural, não é localizada.
localizada, não é temporária, não é resolvível com uma mudança de política de um único país. A China percebeu isso antes de todo mundo, e a reação dela é, por si só, uma das provas mais reveladoras de que o problema é sério. Em janeiro de 2026, a China tornou as exportações de prata administrativamente muito mais difíceis. Licenças especiais, processos burocráticos alongados, restrições práticas que, na realidade, significam só uma coisa, né? A prata chinesa não vai sair do país sem autorização do governo, e a China é o maior refinador de prata do mundo. Grande parte da prata minerada globalmente, inclusive em países sem capacidade de refino próprio, termina sendo processada em refinarias chinesas. Durante décadas, isso deu para a China um controle enorme sobre o fluxo global de prata refinada. Só que agora, a demanda interna chinesa por prata explodiu. A China está construindo mais painéis solares do que qualquer outro país do mundo, está expandindo a capacidade de semicondutores, está eletrificando a frota de veículos numa velocidade sem precedente histórico. A China restringiu as exportações não para dominar o mercado, mas porque não tem metal suficiente para suprir a própria demanda interna. Mas isso não é só sobre Estados Unidos e China. A Índia é o maior consumidor de prata do mundo. E em 2024, o país importou 7.669 toneladas desse metal, o segundo maior volume da história. E a Índia não está pagando preço de tabela, ela está pagando um prêmio consistentemente acima do preço de referência londrino, porque precisa desse metal e está competindo com o mundo inteiro para conseguir. O mesmo padrão aparece em Dubai. Não é regulação de um país, não é sazonalidade, não é especulação regional, é uma escassez estrutural se manifestando ao mesmo tempo em todos os lugares onde o metal precisa chegar. E aí entra a separação que está se tornando impossível de ignorar: o preço da prata no papel versus o preço da prata física. Em Xangai, a prata física chegou a ser negociada com um prêmio de mais de 10% acima do preço de referência londrino no final de 2025. Isso contribuiu diretamente para o preço spot superar $79 por onça em dezembro e atingir novos recordes históricos. Quando o preço físico diverge do preço em papel de forma consistente, o mercado está dizendo algo muito claro: um dos dois está errado. E historicamente, quando isso acontece, não é o mercado físico que se ajusta para baixo, é o mercado de papel que se ajusta para cima. A China está restringindo exportações, Estados Unidos está declarando metal estratégico, os dois maiores rivais geopolíticos do planeta estão se movendo simultaneamente em direção ao mesmo ativo e em direções opostas, cada um tentando garantir o seu próprio suprimento. E não existe saída rápida para esse problema. A prata é o exemplo mais dramático, mas eu te mostrei como isso está acontecendo com várias commodities ao mesmo tempo. É o mesmo ciclo, é o mesmo padrão. Isso aqui está se manifestando ao mesmo tempo em todos os recursos físicos, porque as forças que estão gerando essa demanda, a revolução da IA, a desglobalização, a fuga do sistema dolarizado, são forças globais que afetam tudo de uma única vez. O dólar está perdendo valor contra o ouro, está perdendo valor contra o cobre, está perdendo valor contra tudo. Então pensa nisso. Não é uma metáfora, é uma constatação sobre onde o valor real está migrando. Se você acha que é exagero, vamos olhar novamente para o cobre. Para manter um crescimento global de 3% ao ano, sem eletrificação adicional, sem data centers de IA, sem carros elétricos, sem painéis solares, só mantendo o ritmo atual da economia global, a humanidade precisa minerar nos próximos 18 anos a mesma quantidade de cobre que minerou nos últimos 10 mil anos. 10 mil anos de mineração humana em 18 anos. E com tudo isso somado, o problema se torna matematicamente impossível de resolver no ritmo atual. Em janeiro, aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido nos últimos 40 anos de história do sistema de precificação internacional do cobre. Tem um mecanismo chamado TCRC, que é Treatment and Refining Charge, que é o valor que as fundições cobram para processar o minério de cobre concentrado e transformar ele em metal refinado. E durante 4 décadas, esse número nunca foi zero. As fundições cobram por esse serviço porque ele tem um custo real: energia, equipamento, mão de obra especializada. E em 2026, o benchmark anual do TCRC foi fixado em $0 por tonelada. E o que isso aqui significa na prática? Significa que tem tão pouco minério concentrado disponível no mundo que as fundições, que normalmente ditam as condições porque são elas que transformam minério em metal, que perderam completamente o poder de negociação. Eles estão pagando para não parar. É o equivalente a uma refinaria de petróleo pagando pelas reservas de petróleo brutas só para ter o que processar. E quando isso acontece, o mercado está dizendo: não tem minério suficiente. Não agora e não vai ter tão cedo. E o problema estrutural do cobre vai muito além de tudo que eu te mostrei. O teor médio do minério nas minas de cobre do mundo caiu de 1,4% em 2010 para aproximadamente 0,65% em 2024. Em 1,4% de teor, para produzir uma tonelada de cobre, você precisa minerar, esmagar, moer e processar aproximadamente 71 toneladas de rocha. Em 0,65%
20% de teor, esse número sobe para 154 toneladas. É mais do que o dobro de uma rocha movida, o dobro de energia consumida, o dobro de água usada, o dobro de equipamentos para produzir a mesma tonelada de cobre. A Escondida, que é a maior mina de cobre do mundo no Chile, consome hoje 40% mais energia do que consumia em 2010 e produz menos cobre do que produzia até então. A mina está correndo mais rápido para ficar parada no mesmo lugar e a esteira está acelerando. Os depósitos mais ricos já foram explorados, o que resta é mais profundo e muito mais caro, e a resposta de longo prazo, que é abrir mais minas, também está quebrada. O tempo médio entre a descoberta de um depósito de cobre e a primeira produção comercial passou de 6 anos nos anos 1960 para 18 anos nas minas que entraram em produção em 2020. Não porque os governos burocratizaram demais o processo, embora isso também seja verdade, mas porque os projetos em si ficaram inenarravelmente mais complexos. A mina Resolution Copper, no Arizona, foi descoberta em 1996 e em 2026 ainda não entrou em produção. O depósito Pebble, no Alasca, uma das maiores reservas não desenvolvidas de cobre do mundo, provavelmente nunca vai ser minerado, porque fica na nascente do sistema de salmão selvagem mais produtivo da Terra. Nenhuma reforma regulatória muda essa realidade física, e a cada ano que passa, menos descobertas são feitas. A implicação é clara: qualquer resposta de oferta aos preços recordes de cobre hoje vai chegar nos anos 2040, no melhor cenário. A demanda dos data centers de IA, dos carros elétricos, da expansão das redes elétricas, essa demanda é agora. Em todos esses mercados, ouro, prata, cobre, platina, paládio, terras raras, estanho, lítio, o mesmo movimento está acontecendo. Então não é um trade, não é um ciclo de 2, 3 anos. É uma reversão estrutural de longo prazo, da mesma magnitude e na direção oposta da que aconteceu quando o mundo decidiu que mineração era coisa do passado e que as Big Techs eram o futuro.